do Desporto. Vamos agora ouvir o Magazine de Desporto com Marco Martins. Os campeonatos nacionais estão parados devido aos compromissos das seleções nacionais, inclusive todas as seleções lusófonas. O campeonato francês da primeira divisão de futebol é liderado pelo Paris Saint-Germain, com 65 pontos após 29 jornadas realizadas. O segundo lugar está ocupado pelo Marselha, com 53 pontos, e o terceiro pelo Rennes, com 52 pontos. O Lyon, um dos candidatos ao título no início da temporada, visto que a equipa tem o segundo maior orçamento da Ligue 1, com cerca de 250 milhões de euros, apenas atrás do Paris Saint-Germain, encontra-se no modesto 10º lugar com 42 pontos. No passado fim de semana, antes da paragem devido às seleções nacionais, o Lyon empatou 100 golos na deslocação ao terreno do Reims, 12º com 36 pontos. No fim do encontro, a RFI falou com o lateral esquerdo brasileiro, Henrique Silva. Para o atleta canarinho, a classificação atual está aquém das expectativas, mas há outros objetivos, como a Liga Europa, onde a equipa se apurou para os quartos, onde vai defrontar os ingleses do West Ham. Mas antes disso, o brasileiro de 27 anos, que quer chegar à seleção verde e amarela, abordou o empate frente ao Reims. A gente sabe que hoje é um jogo importante, que a gente deveria ganhar, e a gente sai daqui totalmente frustrado pelo resultado, porque a gente precisava desses pontos, e a gente sabe que seria importante no decorrer da competição. E a gente sai daqui triste e sabendo que a gente poderia ter feito melhor. Neste momento é o 10º lugar. É complicada esta situação? Completamente complicada, até porque a gente não se sente confortável. A gente sabe que o Lyon é um time de tradição, um time de uma camisa muito grande, que a gente tem que estar sempre brigando na parte de cima da tabela, sempre brigando na parte alta. Então é complicado porque a gente não se sente satisfeito nessa colocação que a gente está, então a gente realmente fica triste e não contente com essa situação. Mas por outro lado, pode ser também a Liga Europa, pode ser também um objetivo agora, vencer essa Liga Europa. Exatamente. A gente tem esse objetivo na temporada, né, que é uma competição muito importante, é uma competição muito visada e que a gente está muito bem nela. Mas a gente sabe que, como eu falei, o Lyon ele é um clube muito grande que precisa estar bem em todas as competições que ele disputar. Então é uma pena que a gente não conseguiu fazer o resultado hoje, a gente vai trabalhar essas 2 semanas para voltar depois da parada internacional, para a gente fazer melhor e conseguir conquistar coisas melhores dentro dessa competição e na outra também. Henrique, como é que tem sido esta experiência? Chegou o ano passado do Vasco, como é que tem sido? Para mim tem sido incrível, até porque é um clube que a gente conhece, eu conheço desde pequeno, conheço a história, conheço os jogadores, então para mim assim está sendo uma experiência fantástica, com o novo treinador também que tem me dado oportunidade, os amigos de clubes que têm me ajudado muito, os amigos portugueses, os amigos franceses, brasileiros, então é uma experiência fantástica, eu só tenho a aproveitar cada vez mais para dar sequência num trabalho longo aqui e vitorioso, que isso que é o mais importante. Justamente o objetivo, para além de jogar na Europa, em França, o objetivo último é a seleção. Exatamente, a gente sabe que a seleção é um nível assim de grandes jogadores. Quando a gente joga num time como o Lyon, numa equipe como o Lyon, a gente sabe que está sempre sendo visto. Então o Paquetá é um exemplo disso, veio para cá e deu assim uma volta por cima gigantesca dentro da seleção, dentro do clube, então a gente sempre tem que fazer o melhor aqui pelo clube e a gente só agradece, só trabalha para que as coisas deem certo aqui dentro primeiro. Gostaria já este Mundial estar presente? É muito curto, a gente sabe que os jogadores titulares são muito bem selecionáveis, né? Então são jogadores de alto nível que jogam aqui há muito tempo, que estão sendo chamados há muito tempo. Então eu sei que ainda não é o momento, eu tenho meus pés no chão e minha cabeça boa com isso, eu sei que eu preciso trabalhar muito aqui. É uma primeira temporada de muita experiência, de muito aprendizado e principalmente de muito trabalho. Então a minha vida sempre foi pautada em trabalho, então eu penso em trabalhar muito aqui, ajudar muito a equipe, ajudar muito o Lyon, ajudar muito meus amigos. Isso é meu principal objetivo no ano e na temporada que eu vou continuar aqui. O campeonato francês agora tem mais valorização também, desde que chegou no fundo também o Neymar, o Lucas Paquetá, trouxe essa valorização e os jogadores até olham mais para o campeonato francês? Exatamente, não, com certeza, eu acho que até no Brasil, em mais canais no Brasil hoje passam o campeonato francês e ficou assim muito valorizado pelos jogadores que tem, pela qualidade que sempre teve, pelos jogadores que chegaram também. Então a gente sabe que é um campeonato que hoje que é muito bem visado, que é muito importante. A gente vê as equipes chegando e chegando bem, como equipes francesas também na Champions League, em todas as ligas tem um time francês. Então a gente sabe que isso é importante e a gente sabe que a gente precisa trabalhar forte aqui porque o campeonato é um campeonato forte. Henrique Silva, que chegou ao Lyon no verão europeu de 2021, foi formado e jogou nos brasileiros do Vasco.
Nesse mesmo jogo, a RFI também falou com o internacional guineense Moreto Kassamá, médio do Reims, que abordou a participação da Guiné-Bissau no CAN de 2022 nos Camarões, mas também já projetou o próximo apuramento para o CAN de 2023, que deverá decorrer na Costa do Marfim no verão europeu, entre junho e julho. Mas antes disso, o atleta guineense de 24 anos abordou o empate frente ao Lyon. É importante, né? Sabemos que defrontamos uma grande equipa que é Lyon, que veio de um bom resultado que tiveram na Europa League. Então acho que é um bom resultado para nós. Agora é seleção. Como é que vê estes dois jogos? É mais uma experiência, né, a ganhar. E para a seleção é sempre bom, até traz um ambiente muito positivo. Então acho que vai ser bom. O CAN já está esquecido? Sim, acho que sim. A única coisa que temos que fazer é esquecer, porque tivemos uma experiência boa, mas agora eu acho que é o momento de começar a preparar o próximo já que vem. Então acho que sim, está esquecido já. Mas quando olha para trás, quando fez o balanço, quando chegou depois do CAN e fez o balanço, qual era o balanço que fez? Não saímos bem da CAN, merecíamos mais depois de tudo que fizemos, mas quando olhamos para trás temos que tentar melhorar, né? E saber o que fizemos bem e o que fizemos mal. Então acho que é o balanço que tivemos é de querer fazer o melhor no próximo estágio. É complicado ou não, quando se regressa depois do CAN, voltar à equipa? Foi um bocadinho complicada a readaptação também ou não? É muito complicado, até porque lá estava muito calor, depois voltar para aqui, para o frio que estava cá em França, então é muito difícil, porque eu sinceramente estava muito habituado ao calor. Vai haver umas qualificações, em princípio, rápidas antes do próximo CAN. A Guiné-Bissau tem que estar presente no próximo CAN. Esse é o objetivo principal. É claro que nós vamos pensar jogo a jogo, mas claro, nós queremos muito estar na próxima CAN. É cada vez mais uma seleção que tem um currículo, que tem uma história, 3 vezes consecutivas, se for novamente é a 4ª vez consecutiva. Sentem os próprios jogadores que estão a fazer história com esta seleção? Sim, até porque o nosso mister não se cansa de dizer isso, né? Mas nós não queremos ficar só por aí, qualificar só para a CAN, queremos fazer mais, queremos dar também muito mais ao povo guinense, que acredita muito em nós. Então, acho que sim, acho que o nosso objetivo vai para além de qualificar só. Passou pelo Porto, mas chamada tinha rápido, o facto de o Porto estar na liderança, bem encaminhado para o título, mas, por exemplo, na Liga Europa, perdeu justamente contra este Lyon. Como é que vê essa temporada do Porto? Eu, como adepto do Porto, é jogador do Futebol Clube Porto também, estou muito satisfeito com a época que está a fazer, está a liderar de longe, mesmo mostrar que é um candidato forte para o título. E um voto de confiança e acredito que no final do campeonato estamos lá a festejar este ano. Era Moreto Kassamá, médio do Reims, de 24 anos, que já representou o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal. Passamos às seleções nacionais. No que diz respeito à África lusófona, apenas um jogo oficial ocorreu. São Tomé e Príncipe venceu por 1-0 as Ilhas Maurícias, na primeira mão da ronda preliminar, antes da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano de 2023. A seleção são-tomense desloca-se às Ilhas Maurícias a 27 de março para a segunda mão. Quanto aos jogos amigáveis, Cabo Verde venceu a Guadalupe em França por 2-0, com golos de Giovane Cabral e Bebé, 2 jogadores que se estrearam com a camisola dos Tubarões Azuis. De notar que Giovane Cabral joga na Lazio, em Itália, e Bebé no Rayo Vallecano, em Espanha. A Guiné-Bissau derrotou por 3-0 a Guiné Equatorial, em Portugal, enquanto Moçambique empatou a uma bola frente ao Níger, na Mauritânia. Por fim, na Europa, a seleção portuguesa defrontou e venceu por 3-1 a Turquia, no play-off de acesso ao Mundial de 2022 no Qatar, e vai agora medir forças com a Macedónia do Norte no derradeiro encontro para alcançar o apuramento para o Campeonato do Mundo. De notar que a Macedónia do Norte venceu por 1-0 na deslocação ao terreno da Itália, atual campeã da Europa. Ao ponto final neste Magazine de Desporto, até breve.